a gente já estudou, né? Que a gente fala que é um invariante topológico, que é o caso da compacidade. Né? Conjuntos compactos são homeomorfos, conjuntos compactos, né? Ou seja, se eu tiver um conjunto que não é compacto e outro compacto, eles não podem ser homeomorfos. Tá? Um outro invariante que a gente tem é a conexidade, tá? Que são conjuntos conexos. Tá? A ideia é... Bom, já eu coloco a definição, mas primeiro, o que significa a gente define, se eu tenho aqui um espaço M ou um subconjunto de M, né? A gente define que ele é desconexo. Tá? Desconexo significa que eu posso pegar aqui dois conjuntos abertos, vamos aqui, abertos, tá? Então aqui no meu desenho seria isso aqui, né? E no meu M não teria, digamos, essa partezinha aqui, né? Seria tudo ali menos aonde esses dois aqui estão juntos. Tá? Então isso aqui seria, digamos, meu M, né? Então seria toda essa parte aqui. Deixa eu riscar. Tá? Então se eu consigo aqui dois abertos, GH abertos, disjuntos, não vazios, e a união, né, o M teria que ser G união H. Tá? Então, se a gente consegue quebrar, é que aqui no caso eu coloquei o M menor, né? Mas se eu consigo uma coisa desse tipo, né? O M escrever como uma união de dois subconjuntos não vazios disjuntos e abertos, a gente fala que a gente desconecta o conjunto em duas partes. Tá? Esse é um conjunto desconexo. Aí o conjunto vai ser conexo quando ele não for desconexo. A gente acaba definindo, não existe uma decomposição dessa forma. Tá? Então, eu vou colocar a definição aqui e aí eu vou colocar um exemplo que a gente conhece da reta. Definição aqui, ó. Então a gente define o que é desconexo, né? Espaço métrico M, ele é desconexo se existem, observa que se existem, não é para qualquer aberto, tá? Abertos, aqui é M, tá? Você não vai confundir com o meu H. G e H de M não vazios, disjuntos, ou seja, a interseção é vazia, e M se escreve com a união G união H. Tá? Então isso é uma desconexão para o conjunto M. Tá? É desconexo, né? Desconexos não, aqui não tem o S. Bom, a gente, vamos ver aqui, é bem simples. Por exemplo, aqui, é mais fácil mostrar que é desconexo do que quando é conexo. Tá? Então, se a gente for pensar que o intervalo 0, 1, união intervalo 1, 2. Que é o próprio... Ou vamos colocar aqui um infinito. Vamos melhorar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui um infinito. Tanto faz, tá? A questão do conexo não tem muito a ver de ser limitado, não. Então, esse aqui, como sendo o meu conjunto M, né, com a métrica induzida de R, né? Métrica induzida de R, né? Induzida pelo módulo. Bom, então se eu tomo G aqui, ó, igual ao intervalo 0, 1, isso aqui é aberto, não vazio.
Mesma coisa, se eu tomo H igual a intervalo 1 infinito, ele é aberto e não vazio. Tá? Para mostrar que é uma desconexão, né? Basta verificar, né, que G inter H, isso aqui é vazio. Por quê? Bom, se eu pegar os elementos de G, se eu pegar um X em G, significa que o X é menor do que 1. Se eu pegar um X em um Y em M, significa que ele é maior do que 1. Então, nenhum elemento de G pode estar em H e nenhum elemento de H pode estar em G. Então, isso aqui significa que M é desconexo. Então, em geral, mostrar que é desconexo acaba sendo mais fácil. Tá? A notação que a gente usa, né, para M é igual a G, é a notação desse livro aqui, né, barra H. Então, no fundo, o que ele está fazendo isso mesmo, dividindo o meu espaço M em dois subconjuntos, né, G e H, onde cada um desses aqui são abertos. Tá? E aí, para caracterizar o conjunto é conexo, né, diz-se que M é conexo se M não é desconexo. Né? Então, observa que se M não é desconexo. Aqui, essa desconexão, no livro de análise a gente usa o termo cisão. Tá? Cisão para o conjunto. Aqui no livro de espaço métrico ele usa mais esse termo desconexo, mas é equivalente. Tá? Então, falar que ele é conexo significa que eu não consigo dividir ele em dois subconjuntos abertos e disjuntos. Tá? Vamos ver outra aqui. Tá. Se eu pego A aqui, um subconjunto de M, vírgula, vou colocar assim, 1, né? Acho melhor aqui. Subconjunto A de M é conexo. Né? Subconjunto A de M é conexo quando o subespaço, né? Lembra que em M eu tenho a métrica, em A eu tenho a métrica induzida de M, né? Subespaço métrico A, com a mesma métrica induzida, é conexo. Bom, o que significa isso, né? Como que eu provo que A é conexo? Né? Ou seja, se eu não puder decompor, A é como G união H, G, digamos, A tem que ser, não pode ser escrito, né? Depois vamos ver como que eu vou escrever, né? Onde G e H são abertos de A. Bom, e aí quem é o aberto de A, né? É um aberto de A, aberto de A interseção A. Oi? Eu não entendi. Esse 1A contido em M, ele é conexo? Ou ele é desconexo? Desculpa, conexo. Eu falei e não escrevi, né? É conexo. Eu falei e não escrevi. Tá. Obrigado. Certinho, obrigada. Eu já agradeço. Eu falei e acabei passando e não escrevendo, né? Então, ele vai ser conexo quando ele for com a métrica induzida. Ele for conexo. O que significa isso, né? Eu não vou poder decompor A, né? Deixa eu só vou reescrever aqui. Eu não gostei disso aqui, não. Tá? Vou apagar aqui tudo, essa partezinha aqui. Quando o subespaço A é conexo com a métrica induzida. Vamos terminar de escrever isso aqui direito. Conexo com a métrica induzida, né? Isso significa, né, que, ou seja, não existem
G e H abertos de A, né? Abertos de A como subespaço, não vazios, disjuntos, e o A se escreve como G união H. Então não consigo G e H que satisfaz essas três coisas, né? São abertos. Só lembrando, né, que G é aberto de A. Né, C e somente C, isso aqui é a definição. O G, vou chamar aqui, ó, sei lá, G barra inteira A. Nossa, esse meu G barra ficou muito feio. Onde esse G barra é um aberto de M, né? Lembrando que eu estou no subespaço. Então, todo aberto do subespaço é um aberto do espaço interseção conjunto, né? Onde G barra é aberto de M. Tá? Então, eu não posso quebrar ele também como a união de dois abertos do subespaço. Tá? Então, isso que é o subespaço ser desconexo. Vamos ver alguns exemplos disso aqui. Tá? Vocês vão ver que para provar que é conexo acaba sendo um pouquinho mais difícil do que para provar que é desconexo. Ó, vou pegar aqui M, um conjunto com mais de um elemento. Tá? Lembra, qual que é o conjunto diferente que a gente trabalha, né? Aqui não precisa ser infinito não, mas eu preciso M, um conjunto com pelo menos dois elementos. Tá? E D, a métrica 0,1. Zero, 1 sobre M. Tá? Então, bom, M com essa métrica D aqui é desconexo. Então, sempre que eu quero procurar um exemplo diferente, né, do que da reta, né, do R2, vamos pensar no espaço com a métrica 0,1, que pode ser um bom caminho. Né? Por quê? Bom, eu vou considerar aqui, digamos que Azinho um elemento de M. Tá? A gente sabe que a bola aberta de centro A e raio meio, por exemplo, isso aqui, bola aberta é um conjunto aberto, né? Isso aqui é somente o ponto A. Né? Porque na métrica 0,1, a distância entre dois pontos ou é 0 ou é 1. Né? Se eu estou falando os pontos cuja distância até é menor do que meio, significa que só tem um ponto, que é quando a distância é 0. E eu vou pegar, esse aqui vai ser meu G, né? E meu H, ele vai ser o M menos o ponto A. Tá? Então, observa que o M, ele é G união H. Né? G e H são abertos. É aberto. Né? H também, que a gente mostrou. A gente mostrou que no conjunto com a métrica 0,1, né? Todo conjunto é aberto, né? Lembra que eu posso escrever H como sendo a união, vou colocar aqui de Mzinho pertencente a H. Só vou tirar o ponto A, é mais fácil escrever o H do que M menos A. Tá? Da bolas abertas de centro em M raio meio, por exemplo. Né? Cada uma dessas bolas só tem um ponto. A união de abertos é aberta. Tá? Então os dois são abertos. Os dois são não vazios, porque o A tem pelo menos dois, o M tem pelo menos dois elementos, né? Então tem pelo menos dois elementos. Então, tanto o G quanto o H são diferentes vazios. São não vazios. Isso implica que o M é o G barrinha H, ou seja, ele é desconexo
através desses dois conjuntos. Tá? Eu monto uma desconexão dele. Tá? Então, provar que é desconexo em geral é bem mais fácil. Daqui a pouco a gente vai ver alguns conexos, né? Principalmente tem o caso mais trivial, digamos assim, e os da reta. Tá? Os da reta são menos difíceis da gente enxergar. Tá? A gente tem mais propriedades. Mas o que é interessante, daqui a pouquinho eu falo mais de exemplos, mas o que é interessante, né? Se eu tenho aqui, ó, se M é um espaço métrico, desconexo, e eu tenho G e H uma desconexão. Então, se eu escrevo o M dessa forma, significa o quê? Que o M ele é a união de G com H, G e H são não vazios, abertos, e a interseção é vazia. Né? Então, essa informação aqui significa três coisas. Né? Ó, GH abertos, não vazios. Né? O M é a união, então aqui C e somente C, né? É a definição. União H. E a terceira coisa que tem aqui, a interseção G inter H é vazia, não se intercepta. Tá? Bom, por que eu estou falando isso, né? Porque observe, a hora que eu escrevo o M igual a G união H, né? Como M é igual a G união H e o H é aberto, isso implica que o G é fechado. Certo? Por quê? Porque o H, na verdade, é o complementar de G, né? É o G complementar. Então, o complementar de G é aberto, então G é fechado. A mesma coisa implica que o H também é fechado, né? Forma, né? H também é fechado. Então, numa desconexão, né, eu escrevo M, digamos, o M ele é desconexo se existem, né, que na verdade é C somente C, né, existem subconjuntos não vazios de juntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Então, por quê? A gente mostrou, né, que o M e o vazio, né, se eu tenho aqui M espaço métrico, né, então o vazio e o M, eles são abertos e fechados. Por quê? Porque o vazio é aberto, então o complementar dele é o M é fechado. O M é aberto, o complementar dele é o vazio é fechado. Então eles são abertos e fechados. Mas num espaço conexo, eles são os únicos conjuntos que são abertos e fechados. Tá? Então, vou colocar assim. M é conexo se os únicos conjuntos abertos e fechados são apenas vazio e o M. Tá? Então, se eu consigo provar que todos os outros subconjuntos não podem ser abertos e fechados ao mesmo tempo, então o espaço é conexo. Tá?
Bom, a gente só viu o espaço desconexo. Vamos ver um aqui que é conexo, né? Mas depois a gente vai ver no caso da reta, que é onde a gente já até estudou, tá? Mas um exemplo aqui bem simples de conexo seria, ó, todo conjunto unitário ou todo subconjunto, né? Pode ser subconjunto unitário, significa que tem um elemento só unitário de um espaço métrico. Opa. M é conexo. Por quê? Bom, se eu for escrever aqui, ó, M igual a G união H, isso implica o quê? Que G é igual a, com a interseção vazia, né? Claro, G união H com a interseção vazia, isso vai implicar que G é vazio ou H é vazio. Porque eu só tenho um elemento. Então, se eu tenho só um elemento, por isso que eu estou com o conjunto... vou colocar aqui conjunto unitário. Vou colocar aqui outro nome, né? O M é o espaço todo. Vamos pegar aqui todo conjunto unitário A, Azinho. Então, aqui não é M, aqui é A, tá? Que embora posso trabalhar com qualquer espaço métrico, tá? Isso que vale para qualquer coisa. Mas aí esse subconjunto aqui, A, né? Desse espaço métrico, se ele for unitário, não tem jeito. Esse elemento ou ele vai estar em G ou ele vai estar em H. Como eles são disjuntos, não tem como estar nos dois ao mesmo tempo, né? Então, um dos dois vai ser vazio. Tá? Então, esse que é um exemplo simples, né, de um conjunto conexo. Tá? Então, como eu falei, daqui a pouco a gente vai ver dos da reta, né, que a gente já está mais familiarizado. Bom, vamos ver agora alguns resultados que envolvem conexidade. Tá? Como que a gente prova, né, matematicamente que um conjunto é conexo? Tá? Então, observe que exibir essa decomposição em abertos, ela é geralmente complicada. Tá? Então, a gente tem alguns resultados, vou colocar aqui proposição, que ela permite, né, a gente caracterizar um conjunto desconexo. Tá? Então, a gente vai relacionar ele com funções contínuas. Espaço M é desconexo C e somente C, eu vou colocar assim, C e somente C, existe uma função contínua e sobrejetura, função contínua e sobrejetura, F, ou melhor, né? Vou colocar a função, né, de M no conjunto formado só pelo 0 e 1. Tá? Então aqui é uma outra forma de caracterizar os conjuntos desconexos. Tá? Se eu conseguir construir uma aplicação contínua e sobrejetora, né, do conjunto M nesse conjunto 0, 1, vai implicar que esse M ele é desconexo. Tá? Então, observe que ele está relacionando um conjunto conexo com uma aplicação contínua e sobrejetora dele em 0, 1. E por que vale isso? Né? Vamos ver aqui a ideia da prova. Vamos pensar um pouquinho como que a gente provaria isso. Né? Eu vou ter que construir
uma função e depois, dado uma função, eu preciso construir uma desconexão para M. Tá? Então vamos supor aqui, a hipótese minha inicial é que M é desconexo. Tá? Bom, o que significa isso? Significa que eu tenho uma desconexão. O M se escreve como G união H, G e H abertos e não vazios, não vazios e disjuntos. Bom, qual que é a ideia de construir aqui uma função, né? Como eles são disjuntos, né? É mandar os pontos de G em um desses pontos e de H no outro. Tá? Então, observe que isso aqui vai definir função, porque se eu for olhar, cada ponto aqui vai num desses dois só. Né? E aí a gente vai ter que mostrar que essa f aí, ela é contínua, né? E por construção vai ser sobrejetora. Tá? Então, bom, como que a gente vai definir essa f aí? Né? Vou definir a f de M 01, né? Por f de x, ela vai ser igual, aqui tanto faz, tá? Qual que vai no 0 qual que vai no 1. 0, se x pertence a g, e 1, se x pertence a h. Tá? Então, primeiro, f é sobrejetora porque ambos são não vazios. Pois G e H são não vazios. Tá? Então, tem pelo menos um elemento que vai ali, né? Como eles são não vazios, tem um elemento aqui em G que vai no 0, tem um elemento em H que vai em 1. Tá? Então, ela é sobrejetora. Bom, construir uma função, né? Ela está bem definida. É sobrejetora, tem que mostrar que a f é contínua. Bom, como que a gente mostra que f é contínua? Como que a gente mostra que a f é contínua? Vamos lembrar lá. Bom, tem várias formas. Né? Dado epsilon, existe um delta, né? Tal que para cada p, dado p e dado epsilon, né? Vai existir um delta que depende de epsilon e p, que envolve a distância. Tá? Tem essa definição. Tem a equivalência dela por sequencialmente, contínua. Toda sequência de m que converge para um ponto, a f da sequência converge para f do ponto. Tá? Mas aqui a gente vai usar uma outra caracterização. F é contínua, C e somente C, a imagem inversa de aberto é aberto. F é menos 1 de A é aberto de M para todo, vou colocar assim, para todo A contido nesse conjunto aí, formado pelo 0 e 1, aberto. Tá? Por que a gente faz isso? Né? Por que não faz das outras formas? Porque 0, 1, se a gente for olhar, tem poucos abertos. Então, quem são as possibilidades de conjuntos abertos daquele conjunto ali? Conjuntos abertos de 0, 1. Né? Lembrando que o 0, 1 aqui é o subconjunto da reta, né? Com a métrica induzida. Então, aqui é formado só com o elemento 0 e só pelo elemento 1. Tá? Então, bom, obrigatoriamente o vazio é aberto e todo conjunto. Isso aqui é sempre aberto. Bom, quem mais que é aberto? Conjunto formado só pelo 0 e só pelo 1. Por que, por exemplo, só pelo 0, né? Vou mostrar aqui porque ele é aberto, né? Esse conjunto aqui, ó, ele pode ser escrito como a interseção, por exemplo, da bola aberta de centro 0 e raio meio, né, com o conjunto 0, 1. Lembra que o conjunto aqui é discreto, né? Então eu consigo isolar o ponto. Eu tenho uma bola aberta, onde eu intercepto esse conjunto dá só esse ponto. Então, bom, por que ele é aberto? Porque ele é um aberto de R interseção 0, 1.
Tá? Então, cada um desses aqui é aberto. Então, o que a gente tem que mostrar? Que a imagem inversa de cada um desses conjuntos é aberto. Tá? Bom, vamos olhar aqui a imagem inversa. A imagem inversa do vazio é o próprio vazio. A imagem inversa do conjunto formado, ou do conjunto todo, né? 0, 1, é todo M. Bom, M, vazio e o próprio conjunto são sempre abertos. A imagem inversa do conjunto formado só pelo zero, bom, vamos olhar quem vai em zero, né? A imagem inversa são os elementos de M, cuja imagem vale zero. Então, são todos os elementos de G, ou seja, a imagem inversa do zero é do conjunto formado só pelo zero, é G, e a imagem inversa do conjunto formado só pelo 1 é o H. Bom, opa, não é M não, desculpa, eu li o M em cima e escrevi o M embaixo, mas é o H. Tá? H. Já tá. Observe que a gente não usou ainda a hipótese do G e o H serem abertos. Ó, só vou voltar aqui um pouquinho. Ó. O que a gente usou? Então, a hipótese é que M é desconexo. Tá? M é a união, GH, ok. Que eles são não vazios, perfeito. A gente usou para mostrar que a F é sobrejetora. Que eles são disjuntos, porque senão não definiria função. Né? Que se eu tivesse um elemento aqui em G e em H, ele teria assumindo o valor 0 e 1. Isso aqui não define função. Então, eu preciso deles serem não vazios para a função ser sobrejetora, para ser função, que eles sejam disjuntos, mas eu não usei até agora que eles são G e H são abertos. Tá? Então, agora sim, eu uso a hipótese de G e H serem abertos. Então, bom, como a imagem de cada aberto desse conjunto é aberto em M, então a F é contínua. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, como G e H são abertos por hipótese, né? O vazio e o M são abertos por definição, né? São abertos por definição. Tá? Isso implica, né, que a imagem inversa de A é aberto de M para todo A aberto esse conjunto aqui, ó, 0 e 1. Tá? Ou seja, isso implica que a F é contínua. Então, quando tem poucos abertos, dá para a gente ver quem são as imagens inversas desse conjunto, né? Então, a gente não tinha usado esse tipo de argumento, por isso que eu achei interessante a gente ver a demonstração, tá? Então, a gente mostrou então que a imagem inversa de cada aberto é aberta, a função é contínua, então é uma função contínua e sobrejetora de M em 0, 1. Agora a volta. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Agora na volta, a hipótese é que eu tenho uma função f de M em 0, 1 contínua e sobrejetora. Tá? Bom, é claro quem que eu vou definir o M, né? O M vai ser G união H, onde? Vamos colocar quem, né? Onde o G, digamos, é a imagem inversa do conjunto 0, formado só pelo 0, e o H é a imagem inversa do conjunto formado só pelo 1. Então, bom, aqui eu não vou escrever não, vou só argumentar.
Depois aqui eu vou deixar como exercício vocês completarem. Tá? Exercício. Mostrar que M é G barra H. Ou seja, G e H formam uma desconexão de M. Por quê? Bom, primeiro, G e H eles são abertos. Lembrando que esse conjunto formado só pelo 0 e o conjunto formado só pelo 1, eles são abertos no conjunto 0, 1. Então a imagem inversa de aberto é aberto, porque F é contínuo. Aqui é a mesma coisa. Então G e H são abertos. Eles são não vazios. Por quê? Porque a função é sobrejetora. Tem pelo menos um elemento que vai em 0 e tem pelo menos um elemento que vai em 1. Então, eles são não vazios. Eles são disjuntos porque é função. Né? Se eu pegar um elemento em M, a F dele ou é 0 ou é 1. Não tem como ser 0 e 1. Né? Então, eles são disjuntos. Não tem como o elemento estar na imagem inversa do 0 e na imagem inversa do 1, porque senão F não definiria função. E M é igual a essa união. Por quê? Se eu pego um elemento em M, a F de M ou é 0 ou é 1. Então, ele está nessa imagem inversa ou nessa imagem inversa. Tá? Então, basicamente é para escrever isso aí. Tá? Então, aqui, bom, finaliza, né, essa demonstração com o corolário dela. Essa proposição que um espaço é conexo se e somente se as únicas funções contínuas, um espaço M, né? Vou colocar assim, conexo, se e somente se as, vou colocar assim, únicas, faltam únicas funções contínuas F de M no conjunto formado pelo 0 e pelo 1 são as funções constantes. Tá? Então, bom, se eu mostrar que não existe nenhuma função contínua desse conjunto no 0, 1 diferente da função constante, né? Ou seja, a F identicamente nula, F de M igual a 0 para todo Mzinho imigrante, ou F igual a 1. Se não existe nenhuma função contínua diferente dessas duas, desse conjunto, então o espaço é conexo. Ou, se eu estou no espaço conexo e eu defino uma função desse conjunto, nesse 0 e 1 sobrejetora, eu já sei que ela não é contínua. Então a gente tem alguns resultados que pode usar em relação a isso.